Oi gente, sou Giovana Vaccaro da Galera Capricho e hoje vocês estão em mais um Clube do Livro. Hoje a gente vai falar sobre livros com temática LGBT. O primeiro livro que eu quero mostrar é Will e Will, do John Green, com o rei dos LGBT, David Levithan. Esse livro é muito legal de ler e de interagir porque cada capítulo narra a história de um dos Will. Eles têm o mesmo nome, dá pra perceber, mas parece a princípio que o que os liga é só o nome, mas não. Eles precisam um do outro, e isso eles vão descobrindo no meio da história. Um dos Will é hétero e ele está numa balada. Aliás, ele está tentando entrar numa balada, só que ele não conseguiu, por isso que ele está naquela noite meio conturbada. E o outro Will é gay e ele tá achando que essa noite ele vai encontrar o amor da sua vida. Ele marcou um encontro com o outro cara, só que o cara não era tudo que ele esperava, partiu o coração do Will, coitado. E no final da noite ele conhece o outro Will e eles meio que sentem algo interessante entre os dois. Eles não entendem o que tá acontecendo. Bom, o Will que é gay, ele entende, mas o Will que não é gay, não entende muito. Os dois Wills, eles têm divergências e coisas que se parecem, então é com o tempo, não é de começo que você vê um romance entre os dois. Eles começam a ser amigos e tudo mais. O Will que é hétero não entende o que tá acontecendo, então tem toda essa história de se descobrir, entendeu? Só que o desfecho desse livro, ele é muito bom, então eu acho que vocês vão gostar muito, muito mesmo desse livro. É um dos livros LGBT que eu mais gosto. O segundo livro que eu trouxe é Meu Melhor Amigo é Gay, do Gelson Vilela. É um livro nacional, então é super legal de ler. Esse livro, ele fala sobre preconceito, desigualdade, todos os tipos de preconceitos que existem. Não só em gays, mas em outros assuntos, aspectos também. Conta a história do Carlos e do Márcio. Eles são melhores amigos desde sempre. O Carlos, numa festa entre amigos, ele descobre que o Márcio é gay. O Carlos ficou muito sem saber como agir. Tanto que o Carlos, sem saber o que fazer, ele age preconceituosamente com o Márcio. Ele fala pra se afastar, que não quer mais ser amigo porque ele é gay. O Carlos fica muito preconceituoso. Só que quando o Carlos volta pra casa e começa a pensar nos seus atos, ele fala, nossa, mas que coisa ridícula que eu fiz. Ele é meu melhor amigo, eu cresci junto com ele, por que eu tô fazendo isso? Depois que o Márcio se assumiu gay, os pais dele não gostaram e expulsaram ele de casa. O Márcio não sabia pra onde ir e teve que viver a vida dele sozinho, tentando sobreviver. Porque ele ainda é jovem e o Carlos não sabe onde o Márcio está e ele quer muito encontrar o amigo pra pedir desculpa, porque ele fez um papel muito feio na frente do melhor amigo. E todas as pessoas que estavam junto fizeram também. Nesse livro, os personagens, eles são muito preconceituosos, eles não conseguem entender o que acontece depois que o Márcio se assumiu gay. Então, é muito complicada a história, né? É muito triste ver que eles não estavam aceitando o novo jeito do Márcio. Então, como o Carlos quer encontrar o Márcio novamente, ele faz um blog, que chama O Meu Melhor Amigo Gay, e começa a escrever sobre. O livro, no caso, é o blog. Ele é inteirinho, apenas as postagens do blog falando a história. E é isso, eles são amigos e o Carlos está tentando tirar todos os preconceitos dele, porque isso é difícil, né? E depois ele tenta também fazer com que as pessoas aceitem o melhor amigo dele, o Márcio. Esse livro, pra mim, foi bem diferente, porque ele fala mais de preconceito, de aceitação, do que uma história de amor em si. Então ele é bem legal, vocês podem ler, é muito bom. O próximo livro que eu trouxe foi Apenas um Garoto. Esse é um livro bem leve, embora todos os fatos. Ele conta a história do Raf. A vida dele sempre foi boa. Os pais dele sempre o aceitaram, ele teve sempre amigos, só que depois que ele se assumiu, nada mudou. E ele achou isso diferente, ele pensou que as pessoas iam mudar com ele, que não ia ter aceitação, mas foi ao contrário. Todo mundo aceitou ele, os pais adoraram, os amigos ficaram mais próximos, então ele não sabe, ele ficou, mas gente, como assim? E quando ele se olhava no espelho, ele só via uma palavra, gay. Ele se achava que o único adjetivo que o descrevia era gay. Ele não conseguia se enxergar como pessoa além disso. Então, ele decide mudar de colégio. Um colégio bem mais longe de onde ele mora, no caso ele seria um colégio interno.
e lá só tem garotos. E ele não conta pra ninguém que ele é gay. Até que ele começa a se apaixonar por um amigo dele, que é hétero. Então começa a contar a história dos dois. O Rafa não pode contar que ele é gay e ele não pode falar pro amigo que é gay, que gosta dele. Então ele tem que começar a fazer com que o garoto goste dele também. Esse livro ele não fala muito sobre preconceito. E ele fala mais sobre as neuras que cada pessoa tem. Esse personagem, ele tinha a vida perfeita, ele tinha a vida ideal. Quando ele se assumiu gay, todo mundo aceitou, ele não tinha problema algum. Então ele foi meio que procurar um problema. Então esse livro fala sobre cada insegurança que nós temos por dentro. O último livro que eu trouxe foi Imperfeito, do Robson Gabriel. E ele conta a história do Daniel, que tem a vida dele normal, tem melhores amigos, ele joga futebol. Só que tudo começa a mudar quando ele começa a perceber um sentimento que ele tem por um cara meio estranho dentro de si. Ele não quer sentir aquilo, mas ele começa a ver as aparências que o outro garoto tem e começa a admirar a aparência do outro e sentir coisas inusitadas dentro de si. O Daniel, ele não quer sentir as coisas que ele está sentindo em relação ao outro menino. Ele não tá entendendo, ele não é gay em sua concepção, ele não é gay. Só que com o passar do tempo, as coisas que ele sente vão crescendo e cada vez aumentando. E ele não tá entendendo nada do que tá se passando na cabeça dele. Só que depois, as coisas começam a mudar drasticamente e ele não sabe mais como agir, o que fazer e o que pensar. Eu gostei que esse livro, O Imperfeito, ele trata mais sobre aceitação. O Daniel não sabia que era gay e começou a desenvolver um sentimento, então ele teve que se aceitar. Ele teve que se aceitar antes para gostar do outro menino. Ele teve que se amar primeiro para amar outra pessoa. E esse foi o Clube do Livro, eu espero que vocês tenham gostado. Nós falamos sobre livros LGBT e até a próxima semana. Beijos!